há 2 dias atrás, o Brasil foi brindado com mais um crime de elevada gravidade, né? Então, na cidade de Betim, em Minas Gerais, um, um rapaz decidiu assassinar a facadas uma criança de 5 anos em plena luz do dia e no meio da rua, literalmente no meio da rua. A mãe está lá levando os 2 filhos para a escola, né? Estão os três indo a pé para a escola. Ele atravessa a rua, as câmeras de segurança flagraram toda, né, a ação. Ele atravessou a rua e decidiu atacar a criança, a menor, né? Ou seja, sempre assim, né? É sempre na cabeça do menor, do mais inocente, do que tem menos chances de se defender, né? E o que consta na matéria? É que ele havia sido solto no mês de agosto e desde setembro ele já estava livre da tornozeleira eletrônica. E parece, alguns ali na matéria querem avaliar a situação como um surto psicótico. Mas a questão é assim, olha, eu leio psicologia, eu estudo psicologia, tenho amigos psicólogos e eles explicam que uma pessoa surtada, ela vai, vamos dizer assim, um surto agressivo, psicótico, ela vai atacar o primeiro que ela vê. É uma coisa mais desordenada, mas ali você vê, conforme o pequeno histórico que eles fazem ali, pera ali, foi solto pela justiça, ou seja, né, aqui, né, aqui no Brasil, a aplicação da lei ela não é rigorosa, né, ou seja, se passa a mão muito na cabeça dos criminosos, então o cara foi solto, né, já estava livre da tornozeleira eletrônica. Então você tem uma sequência de fatores que levam, que culminam no assassinato da criança. E para piorar, claro, até agora não vi ninguém aí, sobretudo dos direitos humanos, né, como se comentam bastante, se comenta bastante a respeito disso, ninguém se pronunciando a respeito disso, né, óbvio, né? Mas assim, o que escutamos muito por aí, sobretudo na mídia aberta, é que prender não é a solução, encher as cadeias de criminosos não é a solução. Bom, nesse caso era, porque foi justamente a partir do momento em que ele foi solto, né, e a partir do momento em que ele percebeu que já estava fora do rastreamento da lei, que ele decidiu fazer. Por que ele não surtou antes? Na matéria também, claro, não sabemos a história do cara, mas na matéria não constou nada do histórico de vida carcerária desse cara, em que ele tenha surtado dentro da cadeia e enfrentado alguém, né, partido para cima de alguém do tamanho dele. Então, aquele apetite por destruição, né, vamos dizer assim, em que muita gente quer tentar interpretar um surto psicótico, me parece muito mais, sabe o quê? Covardia, né? A matéria ali explica que ele, né, assim que ele foi preso em flagrante, né, o delegado explicou que a declaração do assassino é de que ele sim estava frequentando um tratamento psiquiátrico e que ele não sabia qual que é o problema dele. No meu entender, o problema dele é só um, é covardia. Em primeiro lugar, é tudo isso, é covardia. Aliás, provavelmente o único problema dele seja covardia, né? Porque até um curso do professor Olavo de Carvalho, que ele faz sobre os demônios, do Dostoiévski, em que ele toca bastante no assunto dos psicopatas, né? E é claro que o psicopata, sim, ele vai agir dentro dessa escala. Não existe necessariamente um problema social ou econômico. O crime que ocorreu ali na cidade de Betim é um crime de pura brutalidade, né? Mas a questão é a seguinte: a pessoa ali, não está num surto psicótico. Ele escolheu o mais fraco, o mais inocente e com menos capacidade de se defender, né? Então é em primeiro lugar a covardia, né? Se for para explicar a coisa apenas carimbando a personalidade, o caráter dele como psicopata, bom, então se justifica muito, mas não dá, né? O psicopata não tem culpa de ser psicopata, mas ele tem culpa por seus atos, ele é responsável por seus atos. E este assassino,
né? A prisão dele deve ser seguida também da prisão da pessoa da autoridade que determinou a soltura dele. Vamos falar a verdade. Este filho da puta assassino já está na cadeia. E o filho da puta que o soltou deve estar na cadeia também. Se não por incompetência, né? Então, é por maldade mesmo. Ou porque anda escutando muito esses discursos por aí que tentam passar a mão na cabeça, né, de criminosos e fazer entender, né, querer meter na consciência das pessoas, como diria Sérgio Augusto Avelar Coutinho, mudar o senso comum das pessoas de que todo criminoso no fundo é uma vítima da sociedade, né? Como se uma criança de 5 anos tivesse culpa pelos problemas daquele filho da puta, né? E o que é pior, não se trata, não é uma pessoa famosa, nem a vítima, nem o assassino são famosos. E eu gostaria de ver os youtubers famosos aí comentar sobre esse assunto, porque esse assunto é bastante grave. Olha, cara, MC Gui na Disneylândia, fazendo, focando no rosto de uma menininha doente, é nada perto disso aí mesmo. O cara já está basicamente assim excomungado do planeta Terra, né? O MC Gui. Mas diante disso aí, cara, não é nada. Diante disso aí é apenas um garotinho mal criado que merece um tapa na orelha só. Agora, os youtubers famosos deveriam comentar. Claro, há muitos casos a se comentar. Mas esse aí, cara, tá muito claro a covardia e tá muito claro uma sequência de fatores. Você, né, desde esses discursos que tentam vitimizar os criminosos, o ato de soltura, né, a suspensão do rastreamento e a decisão por, por cometer o assassinato. Tudo isso está muito bem encadeado. Então é claro que, em primeiro lugar, não se trata de explicar isso por problemas psiquiátricos, por surto ou por um caráter psicopático. Em primeiro lugar, e isso até o professor Lava explica muito bem, mesmo os loucos, eles têm uma autonomia, um poder de decisão que não dá para remover. Então, antes de tudo, ele decidiu matar a criança porque é um covarde e porque não tem coragem de enfrentar um problema do tamanho dele, né? Em primeiro lugar é isso. Em primeiríssimo lugar. E é como está nos Irmãos Karamazov, Dostoiévski, quando dois irmãos estão contra o pai e um irmão incentiva o outro a matar o pai. E quando este decide matar o pai, ele tenta incriminar o irmão que o incentivou. Ao que o juiz explica: nós estamos aqui para punir os seus atos, meu filho. Né? Mas, neste caso aí, como foi, né? Quer dizer, uma família foi destruída. Uma criança teve a sua vida estupidamente arrancada né, da, da, do planeta, né? E uma família está destruída. Só que aquele canalha, esse vagabundo filho da puta, está lá vivo. Eu até estava conversando com um amigo meu sobre a história do Senhor dos Anéis, né, no livro e no filme, naquele trecho em que a Sociedade do Anel, aquele grupo de amigos, decidem passar pelas ruínas, né, das minas de Moira, né, dos anões. Então eles estão dentro lá da montanha, no interior da montanha, né, naquela escuridão. E lá pelas tantas o Frodo percebe que eles estão sendo seguidos por uma criatura que chama Gollum, né? E o Gandalf conta para Frodo qual que é a história do Gollum, né? Ele era ele era uma pessoa normal, tornou-se um assassino por causa da obsessão pelo anel e se transformou naquela criatura horrenda ali. Ao que o Frodo expressa, né, o seu sentimento, né, declarando que aquela criatura deveria ter morrido. E o Gandalf então responde para o Frodo, né, dizendo que não seja tão apressado, né? E aí ele solta uma frase que parece um clichê, mas explica bem a situação. Muitos que vivem merecem morrer, e muitos que morrem merecem viver. Que é literalmente o que acontece nesse caso. A menina não merecia morrer, mas ela está morta. E aquele filho da puta que merecia morrer,
está vivo na cadeia. Da onde ele não deveria ter saído, né? Porque algum filho da puta o soltou. E um outro filho da puta ainda tirou o rastreamento do calcanhar dele, né? Então ele se torna um sintoma, né? Mais um sintoma de que aqui no Brasil, né, o incentivo ao crime ainda é muito maior do que a aplicação da punição. Então o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem que correr contra o tempo mesmo, né? Ele, na medida em que ele vai conseguindo abranger mais a, o, o rigor nas ações penais, ele vai poder no futuro evitar tipo, coisas como essa, situações como essa. Então, quer dizer, esse cara nunca deveria ter saído da cadeia, mas alguma autoridade, no mínimo incompetente, determinou sua soltura, né? E agora, né, quem que pagou o pato? Uma criança de 5 anos, né? Ele vai estar na cadeia e provavelmente vai ser tratado, né? Vamos dizer, vai ser recebido por grupos humanos, né? Algumas pessoas vão tentar discursar sobre as injustiças do mundo, né? Uma outra, um advogado vai tentar inocentá-lo, enfim, né? Vai ter um monte de demônio em volta ali para proteger aquele filho da puta e torná-lo ainda mais demoníaco do que ele já é, né? Enquanto a criança, né, que agora já é um anjo, né, fica para escanteio, né, mas não para nós, né. Aqui, sim, a gente presta homenagem e fazer as nossas orações para que Deus receba a alma deste anjinho que foi estupidamente arrancado desse mundo, porque uma autoridade filha da puta soltou um vagabundo assassino filho da puta. É essa a verdade.